o vilão mais aguardado do ano simplesmente travou o machado do Thor usando apenas 2 dedos. Capitão América invadindo a mansão dos mutantes e um plano bizarro para varrer do mapa a realidade do Homem-Aranha clássico? O Steve Rogers está de volta, ergueu o Mjolnir e a gente vai desmembrar cada segundo dessa prévia agora mesmo. Vem comigo! O material oficial de Vingadores Doutor Destino chegou entregando absolutamente tudo. Se você achava que o Professor Xavier era o exemplo de bondade, espera só para ver a estratégia sombria que os X-Men prepararam. O vídeo abre destacando a fachada do Instituto Xavier para jovens prodígios. Logo em seguida, vemos o professor olhando apreensivo através de uma janela estilhaçada enquanto observa o colapso de uma terra paralela. Preste atenção, essa cena se passa logo após um encontro tenso entre Xavier e Magneto na mansão. Para entender o contexto, uma incursão acontece quando 2 realidades entram em rota de colisão. Se nada for feito, os 2 universos inteiros são obliterados. A única saída para salvar o seu mundo é destruir o planeta da outra dimensão antes do impacto. Isso encaixa perfeitamente com as informações vazadas de que os X-Men planejam invadir a realidade do Homem-Aranha do Tobey Maguire para neutralizar aquele planeta. A projeção é que a história comece com o Aranha, o Duende Verde e o Dr. Octopus batendo de frente contra Wolverine, Deadpool e Magneto. É o caos multiversal logo de cara. Esqueça o Homem de Ferro. A caracterização do Robert Downey Jr. como vilão vai deixar até o espectador mais ranzinza de queixo caído. Aí, somos apresentados ao grande vilão dessa história, o Doutor Destino. Que trabalho impecável de figurino e caracterização. O Robert Downey Jr. reformulou totalmente sua interpretação, adotando o sotaque característico da Lativéria, com uma presença imponente. Ele solta uma frase enigmática. Algo se aproxima, algo que talvez não possamos evitar. Antes deste dia terminar, devemos tomar uma decisão impensável. Essa frase é a chave de todo o filme. Em seguida, a cena muda para Nova York, focando na antiga estrutura do Tony Stark. Logo depois, vemos a nave do Quarteto Fantástico desembarcando Reed Richards e o Thor. Ou será que não? E se um simples abraço do Steve Rogers fosse capaz de rasgar a linha do tempo e gerar um paradoxo bizarro? A imagem seguinte mostra Sam Wilson, Bucky e Scott Lang encarando uma figura de cabelo comprido de costas. Tudo indica que é o próprio Steve Rogers, o que explica a cara do Scott. Aí, cortamos para a sala de conferências do grupo. Essa sequência, dirigida pelos irmãos Russo, continua os eventos diretos de Thunderbolts. Vemos o Bob, o Sentinela, meio tímido no canto, o agente americano carregando o escudo danificado e o Guardião Vermelho vestindo o uniforme oficial da nova equipe. O Deus do Trovão já encarou monstros gigantescos, mas dessa vez ele está visivelmente apavorado. No painel central da sala, o Reed Richards expõe o problema mostrando 3 terras interligadas, a dos Vingadores, a do Quarteto e a dos X-Men. Como o choque ameaça destruí-las simultaneamente, a ideia do Reed é usar alguma tecnologia, talvez o teletransporte, para deslocar os planetas para coordenadas seguras da galáxia, cancelando a incursão sem matar ninguém. Para isso dar certo, os heróis precisam se dividir e instalar esses dispositivos em pontos estratégicos de cada mundo. Durante essa reunião, o Thor faz um desabafo pesado. Ele relembra que já lutou ao lado de guerreiros extraordinários que acabaram caindo diante de ameaças bem menores do que essa. O Deus do Trovão já superou gigantes de gelo, Ultron, Hela, Thanos e Gore. Mas a ideia da aniquilação multiversal o deixa sem chão. E tem mais, o Doutor Destino pode estar nessa mesma sala, agindo como um aliado temporário.
Clima tenso no reino subaquático. Uma conversa diplomática que acabou em briga generalizada em Talocan. A equipe encarregada da instalação terrestre viaja até uma embaixada de Talocan perto do oceano. Vemos a Shuri caminhando pelo local enquanto a nave dos heróis pousa. O Namor surge usando um traje muito fiel aos quadrinhos. Porém, o clima diplomático dura pouco. O rei M'Baku percebe a tensão no ar. A Shuri veste o capacete do Pantera Negra e a pancadaria começa. Vemos a Sue Storm projetando campos de força e o Namor partido para a ignorância. Nos quadrinhos, o Namor é o primeiro a defender a destruição de outros mundos sem remorso. Com os rumores de um traidor entre os Vingadores, será que o Rei dos Mares mudou de lado? Ou o traidor nem apareceu no trailer? Confronto de gigantes. A Mística copiando a Yelena e o Gambit causando destruição total com seu bastão energizado. Enquanto isso, outro grupo formado por Reed, Shang-Chi, Capitão América, Yelena e o robô Herbie se infiltra na mansão dos X-Men. A Yelena lança um de seus bastões contra a Mística, que segura o objeto no ar e se transforma na própria Yelena instantaneamente. Uma cena incrível com um traje tático muito maneiro. Em seguida, o Gambit surge do alto, finca seu cajado energizado no solo e gera uma onda de choque violenta contra o Shang-Chi. A prévia indica que ainda teremos Ciclope encarando o Capitão América e o Reed enfrentando o Noturno. Mas a luta é interrompida pela invasão das Sentinelas. A mansão acaba totalmente destruída após o Ciclope remover sua viseira para disparar uma rajada devastadora contra os robôs. Momentos emocionais antes do fim, e o mistério resolvido de como o Steve Rogers conseguiu reaparecer. Vemos relances do Xavier com o Magneto, Scott Lang se despedindo da Cassie e o Johnny Storm protegendo o jovem Franklin Richards em meio ao fogo. E no momento mais chocante, Steve Rogers reaparece e segura o Mjolnir sem esforço. O Thor fica sem acreditar. Mas afinal, como ele chegou ali? A viagem no tempo em Ultimato criou uma ramificação que acabou apagada pela TVA. No entanto, o Loki interveio e resgatou Steve, Peggy e o filho deles, deixando um cartão de acesso com o Capitão. A demonstração de força mais absurda do cinema. O golpe supremo do Thor foi parado como se não fosse nada. Chegamos ao clímax da análise. O Thor caminha por um cenário em ruínas, repleto de sentinelas destruídas ao fundo, numa composição que remete diretamente à sua marcha contra o Thanos em Ultimato. O Deus do Trovão canaliza toda a sua energia elétrica e avança com o Stormbreaker para cima do Doutor Destino. Mas o vilão simplesmente intercepta a lâmina com 2 dedos. É uma demonstração de poder inacreditável. Uma arma projetada para atravessar Thanos com a manopla do infinito foi bloqueada sem qualquer esforço. Note que há um brilho esverdeado nos dedos do destino, sugerindo o uso de magia ou manipulação temporal. O olhar fixo de Robert Downey Jr. por trás da máscara transmite uma autoridade assustadora, deixando claro que o vilão se preparou para responder a qualquer tipo de ataque. E lembra daquela decisão impensável mencionada no início? O plano do Doutor Destino é ajudar os heróis até o momento em que ele percebe que o sistema não funcionará. Aí ele tomará a decisão radical: deixar o multiverso ser destruído para reconstruir a realidade sob o seu próprio domínio no mundo batalha. Assim como em Guerra Infinita, tudo indica que os heróis vão provar a derrota antes de tentar a virada. Ainda ficam no ar as perguntas sobre o paradeiro de Mônica Rambeau, Capitã Marvel e dos Guardiões da Galáxia. O que você achou dessa prévia? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. Meu nome é Fernanda e a gente se vê no próximo frame.